Bom, pessoal, continuando sobre a idade da Terra, tá? A origem dos seres vivos em nosso planeta ainda é uma questão muito polêmica, tá? Nós temos hipóteses criacionistas até as teorias evolucionistas propostas pelas diferentes linhas de pensamento no campo científico. No entanto, fundamentada na teoria da evolução molecular, acredita-se que a vida tenha surgido a partir de complexidade de combinações entre os elementos químicos aliados às condições ambientais peculiares. Então, o que acontece? Algo foi desenvolvido, um ser vivo foi desenvolvido através do ambiente onde ele estava, condições ambientais ali. Os fósseis, o solo e as rochas são elementos importantes que ajudam a compreender a evolução do planeta até os dias atuais. Os cientistas, por meio de escavações, conseguem adquirir material para realizar estudos que comprovem a evolução do planeta até chegar ao momento atual. Acredita-se que os primeiros habitantes do planeta foram seres simples, semelhantes às bactérias. E isso a gente viu lá no comecinho, lá naquelas eras, que a primeira forma de vida foi a multicelular. É aqui que entra essas bactérias, tá? E que ao passar dos anos evoluíram. Em seguida, começaram a surgir os invertebrados marinhos, depois os peixes. Há aproximadamente 500 milhões de anos atrás, né, é que apareceram as primeiras plantas terrestres. Olha que interessante, né? A evolução continuou com o aparecimento de insetos, plantas na superfície, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tudo isso, gente, é uma pesquisa pelos cientistas, tá? Como eu já falei, a gente não pode chegar com uma informação sem ter como prová-la. Então, antes de chegar a este conteúdo, a essa solução, eles pesquisaram bastante, tá? Então, com o aparecimento dessas plantas, é de acordo com o ambiente em que eles viviam, tá bom? Continuando a explicação sobre a seleção natural. Seleção natural, que é, de acordo com os cientistas ingleses Charles Darwin e Alfred Wallace, criaram uma hipótese para explicar como se deu a evolução dos seres vivos, tá? Na mesma espécie, existem variações de certas características. As características dos pais são passadas para os filhos. E o outro, o ambiente não suporta a variedade de seres vivos que nascem e muitos morrem antes de se reproduzir. Então, o que acontece? Muitas vezes, ao nascer, aquelas pessoas, né, na época, não conseguiriam sobreviver pela falta de alimentação. O ambiente onde eles estavam não tinha a alimentação necessária e acabavam morrendo. E então a espécie não levava para frente, não seguia em evolução, tá? A seleção natural ocorre quando no ambiente não existe alimento suficiente para todos. Desse modo, os que sobrevivem ao ambiente conseguem se reproduzir e passar suas características para as gerações seguintes. Porém, as espécies que não se adaptam ao ambiente morrem e não conseguem propagar sua espécie. É isso que eu expliquei um pouquinho antes. Então, se não tem como um alimento, não tem como se alimentar, não tem como essa vida prosseguir, tá? As evidências do passado que a gente pode ver aqui, né? Ao observar os fósseis, os estudiosos paleontólogos chegaram à conclusão de que no passado haviam seres vivos diferentes dos atuais, pois ao longo do tempo eles mudaram suas características. E como que eles perceberam? Pelos registros marcados nas rochas, é possível saber o peso, tamanho, os hábitos alimentares e a maneira como o animal caminhava, possibilitando uma investigação sobre os vários seres que habitavam no nosso planeta,
tá? Então, antes de se ter uma informação, se passar uma informação, nós precisamos ter como provar caso alguém pergunte. Então, esses estudiosos, eles estudam bastante para depois afirmar algo, tá? Então, a nossa aula de ciências fica por aqui, tá? Ó, aqui embaixo nós temos umas fotos de como é uma formação de um fóssil. Então, o que acontece? Um animal morre, devagar ele vai se soterrando, vai ficando para baixo da terra, ele vai se decompondo e conforme os anos vão passando, ele vai ficar soterrado. Quando ele fica soterrado e quando há escavações, nós temos os fósseis assim, apresentados dessa maneira. Por isso que quando eles vão fazer escavações, eles utilizam pincéis, que é para não quebrar essas informações que eles têm aqui, tá bom? A aula fica por aqui.